Olá você, tudo bem? Hoje é domingo, dia 3 de novembro, e o nosso tema de estudo de hoje é humildade. João Batista testemunha novamente. João Batista é um personagem que aparece muitas vezes em todos os evangelhos. Ele era a pessoa que preparou o caminho para Jesus. E hoje nós vamos rever alguns pontos sobre ele e aprender sobre outros, que nós acabamos deixando passar um pouquinho nos estudos passados. Nós vimos como João Batista ele nasce de uma forma maravilhosa ali, né? A história dele é incrível, né? E depois a gente vê na história bíblica que João ele começa a preparar o caminho de Jesus. Aí nós vemos ali no Evangelho de João que ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, dá testemunho do Senhor e deixa muito claro que ele não é o Messias, que ele não é o Salvador, mas que ele é a voz do que clama no deserto. E ao fazer isso, ser a voz do que clama, ele prepara o caminho para o Rei, que é o Senhor Jesus. Durante o seu ministério, João ele enfrentou muita oposição dos fariseus, dos saduceus, né, dessas classes ali dominantes, religiosas e também políticas através dos romanos que estavam ali perseguindo ele. Mas ele não deixou de proclamar a palavra de Deus. E sabe que o curioso, que nós vamos ler agora, é que em João capítulo 3, vamos lá, abre sua Bíblia comigo, em João capítulo 3, no verso 25, diz assim, olha só que curioso esse texto, a partir do verso 25, ali capítulo 3 de João. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, sucedeu uma contenda, uma briga, uma discussão, com respeito à purificação. Provavelmente eles estão falando sobre a questão do batismo, né? Já que João batizava as pessoas na água para o perdão dos pecados. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aqui está falando que João Batista, estão falando para João Batista, os seus discípulos, que Jesus e os discípulos estão lá batizando. E que Jesus, que era a pessoa que João estava apontando, estava, colocando ali uma sombra sobre o ministério de João. Eles estavam ficando para trás e Jesus estava crescendo, o seu ministério estava crescendo. Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos estavam batizando ali em nome de Jesus. E os discípulos de João ficaram cheios de inveja. Inveja, ciúme por eles mesmos e pelo seu próprio mestre. Mas olha só que legal, olha que bacana a reação de João diante disso. Respondeu João no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente, e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que humildade, que exemplo que João fala. Ele não está preocupado com ele, com o nome dele, ou até mesmo com o seu ministério. Ele está preocupado com Jesus. Ele aponta para Jesus e mostra para os seus discípulos. Jesus é o caminho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, André, Pedro, Filipe, Natanael são personagens que nós já vimos, estavam ali próximos a João e agora estavam seguindo Jesus. E João, mais uma vez, fala, João Batista fala que ele é o amigo do noivo. Ele é aquele que está ali presente, feliz, porque essa comparação que ele faz, que Jesus é o noivo da igreja, que somos nós, ele estava apenas apontando o caminho e ele estava muito, muito feliz por ser um amigo do noivo. Ele estava ali de forma muito humilde e singela, representando e falando mais uma vez para os seus discípulos que Jesus é o caminho verdadeiro, que Jesus é a vida. A gente tem uma certa dificuldade com a questão da humildade, não é verdade? A gente não quer ser deixado para trás, a gente não quer sentar nos últimos bancos, a gente não quer ser o último a ser escolhido num jogo, numa brincadeira. Nós gostamos de ser os primeiros, gostamos de ser os escolhidos, né? Os especiais. Mas, na verdade, o que João nos ensina aqui é o contrário. Nós devemos ter humildade e confiar no plano de Deus. João disse que o homem não recebe aquilo que do céu não lhe é dado. Então, Deus ele tem um caminho, ele tem um propósito, ele tem uma mensagem para cada um de nós. E ele quer que, de forma humilde, a gente aceite e busque o Senhor. E encontre o Senhor, porque ele é o noivo. E nós somos a sua igreja, a igreja verdadeira, que o busca em espírito e em verdade. Esse foi o testemunho de humildade que nós vemos aqui de João Batista e que nos mostra que Jesus realmente é o caminho. Aqui o texto da lição, nosso estudo, diz o seguinte: os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem
e sob a ira de Deus. Então é muito, muito importante a gente entender esse testemunho, que Jesus é o Messias. A salvação só vem para nós se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E vamos voltar aqui no texto, João capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Querido irmão, querida irmã, nós devemos buscar Jesus, porque nele encontramos a salvação, e aqueles que não aceitam Jesus já estão se condenando. Eu peço a você que não tenha medo do julgamento de Deus. A questão do julgamento é muito clara na Bíblia, existe sim um julgamento, mas o julgamento de Deus não é um julgamento de condenação, não é um julgamento para nos tirar a salvação, tirar alguma coisa que nós merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós temos acesso à salvação. E o julgamento é este: se você crê em Jesus, no seu Senhor e Salvador, você que está me ouvindo agora, tem a salvação. Não tenha dúvida, não tenha medo, não se apegue ao pecado, não se apegue a nada que te afaste de Deus. Porque quando você está com Jesus, mesmo ser imperfeito como você e eu, podemos ter a garantia da salvação. E passamos pelo julgamento com vida. Deus pega nosso nome e dá um carimbo de salvo. Os perdidos são aqueles que não aceitam Jesus, aqueles que se afastam de Jesus, que são orgulhosos, que não aceitam o que Jesus fez por eles, que acham que pode fazer alguma coisa para a salvação. Mas não é assim. Jesus já fez tudo o que nós precisamos. Aceite esse Salvador em sua vida hoje. Permita que ele renasça em seu coração. Tenha humildade, assim como João Batista, para apontar o caminho do Senhor e Salvador. Seja hoje a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e permita ser salvo pelo Senhor Jesus, e seu nome estará com certeza no livro da vida, escrito com letras de ouro que jamais se apagam, como diria um antigo pastor que a gente conheceu há algum tempo atrás. Vamos juntos orar? Deus do Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tuas bênçãos, teu carinho e teu amor. E pedimos que o Senhor nos ajude a ser humildes para reconhecer o que o Senhor fez por nós. Que o Senhor cresça e que o nosso eu diminua, para que a gente possa ter a salvação, não em nós, porque é impossível, mas em Ti, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, amigo. Eu te vejo amanhã no nosso próximo estudo, onde nós vamos estudar, deixa eu adiantar aqui para você, nova compreensão do Messias. Isso vai ser nosso estudo amanhã. E nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Até amanhã.